Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Françoso de Moraes e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a viagem que eu fiz para a Inglaterra em setembro de 2018. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre o planejamento da viagem. Todos sabem que um bom planejamento é primordial para qualquer viagem. E na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns pontos turísticos principais da cidade de Londres que eu escolhi para essa viagem. No segundo vídeo, vocês vão fazer uma visita comigo a um museu de trólebus e bondes em uma cidade do interior da Inglaterra. Essa viagem a esse museu tem tudo a ver com o trabalho que eu faço referente aos trólebus da cidade de São Paulo. Então, eu convido você para participar dessa viagem. Então, pessoal, nessa viagem eu escolhi os pontos turísticos mais conhecidos, como o Museu de Cera Madame Tussauds, o Palácio de Buckingham, o Complexo do Parlamento de Westminster e o Big Ben, a Catedral de St. Paul, o Museu de Transportes da cidade e o Complexo da Torre de Londres. Também incluí as praças mais conhecidas de Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Eu recomendo você preparar uma tabela básica dos gastos e atividades. Isso vai ajudar muito no seu planejamento. Nessa viagem, eu optei por usar os serviços de uma agência de viagens para fazer tarefas básicas de reservas do voo, do hotel, o transporte para o hotel e um city tour básico. Mas depois dessa experiência, na minha próxima viagem, eu vou preferir fazer todas essas tarefas por conta própria. E recomendo você fazer o mesmo. Vai ficar mais adequado ao seu gosto e ao seu bolso. Todos os ingressos das atrações também foram comprados antecipadamente pela internet, para evitar as inevitáveis filas e ganhar tempo em seus passeios. E finalmente, faça um plano dos gastos diários. Como todas as outras atividades já foram pagas, basicamente, você vai precisar prever os gastos para alimentação ou a compra de alguns souvenirs. Bem, agora que está tudo planejado e tudo pago, bora lá para o aeroporto? O voo partiu por volta de 4 horas da tarde e a viagem iria durar 11 horas. À meia-noite, eu adiantei o relógio para mais 4 horas e a chegada foi por volta de 7 horas da manhã, já no novo horário. E não se esqueça de preencher o cartão de imigração com letra de forma, normalmente entregue no avião, indicando qual a razão de sua viagem e quantos dias você pretende ficar. Chegando no aeroporto de Heathrow, vamos percorrer vários corredores e escadas para embarcar no mini-metrô do próprio aeroporto para ir até o outro terminal, onde será feito o controle da imigração. Tenha em mãos o passaporte e o cartão de imigração já preenchido. Eles vão te perguntar o motivo de sua viagem, quanto tempo você pretende ficar no país. E tenha também uma pasta com os comprovantes de voo de retorno e de reserva do hotel, por exemplo, caso sejam solicitados mais detalhes. Mas aí eu me deparei com o primeiro contratempo que não estava planejado. Eu não achei o responsável do transporte contratado para o hotel no saguão de chegada, porque o voo atrasou um pouco, eu perdi mais de 30 minutos na fila da imigração e o período de espera do motorista expirou. Então, nessa situação estressante e não planejada, eu tive que usar um táxi e ter uma despesa não programada. Com esse problema, eu percebi que não fiz o planejamento completo.
e que temos que ter sempre um plano B para todas as programações. Então, eu pensei em algumas dicas. Se você contratar o transporte para o hotel, faça o agendamento com 1 hora a mais do horário previsto para a chegada do voo, prevendo todos esses atrasos. Outra dica é você escolher um hotel próximo a uma linha de metrô conectada ao aeroporto, o que vai facilitar o seu deslocamento. No caso do aeroporto de Heathrow, temos os serviços do trem expresso ou a linha Connect do metrô para Paddington e também outra linha de metrô Piccadilly. Procure também trazer somente as 2 bagagens de mão permitidas, justamente para facilitar o uso do transporte público. Finalmente, chegamos no hotel. Está na hora de conhecer os arredores. O local, em Tifers Bush, foi muito adequado, com lanchonetes, supermercado, uma estação de metrô e até um grande shopping center. Na sequência, eu fui conhecer a estação ferroviária Liverpool Street, de onde eu iria fazer a viagem para o Museu de Trolleybus 2 dias depois, e aproveitei para olhar os arredores, na Liverpool Street, antes de voltar ao hotel. Primeiro dia, Museu de Cera Madame Tussauds, apenas 22 minutos de metrô. O Museu de Cera Madame Tussauds de Londres é o maior do mundo e o prédio atual foi inaugurado em 1884 e a cada ano novas atrações acontecem. Além dos salões das celebridades, fazemos uma pequena viagem pela história de Londres e em 2018 a outra atração foi um vídeo muito divertido em 4D com alguns super-heróis. Depois, fui conhecer os arredores do museu até a hora de voltar ao hotel. No segundo dia, sábado, a programação era a ida ao Museu de Trolleybus numa cidade do interior, mas você vai ver essa visita em outro vídeo. No terceiro dia, a programação era conhecer o centro da cidade, ou City of London, como é conhecida. Prefira usar sempre os famosos ônibus de 2 andares para se locomover. Você tem a oportunidade de ver o cotidiano e a arquitetura da cidade. O complexo do parlamento atualmente existente foi construído entre 1840 e 1860, substituindo a antiga edificação destruída por um incêndio em 1834. O Big Ben, ou Elizabeth Tower, como é conhecido desde 2012, foi concluído em 1859 como parte do complexo,
e está em reforma desde 2017. A Torre Vitória, com 98 metros de altura, tem a função de guardar um grande acervo de documentos, e a atual Catedral de Westminster foi finalizada em 1517. No dia 4, a programação foi o City Tour, começando pela Catedral de St. Paul. Mas a principal atração foi conhecer o complexo da Torre de Londres. É uma fortaleza construída em várias etapas entre 1066 e 1078, que abrigava a realeza e sua guarda para proteger a soberania dos vários inimigos invasores. E chegou até a ser uma prisão com decapitações de muitos condenados. Também abriga as joias da coroa, expostas à visitação do público. Em seguida, um passeio de 30 minutos por 3,5 quilômetros do rio Tâmisa, entre a Torre de Londres e o Big Ben. Foi uma agradável jornada pela paisagem, sentindo o sol e o vento no rosto. E aproveitando o fim da tarde, passei pelo Parque de St. James a caminho do Palácio de Buckingham. O edifício atual foi construído originalmente em 1703 e teve várias ampliações e reformas, mas foi somente a partir de 1837 que se tornou a principal residência real. No quinto dia, vamos conhecer o Museu de Transportes de Londres. Este museu foi inaugurado em 1980 e o seu acervo conta a história do metrô implantado desde 1863 e dos sistemas de trens, bondes, trólebus e ônibus da cidade. Depois, aproveitando o início da noite, vamos conhecer a Praça Piccadilly Circus, um ponto com muitos bares, música ao vivo na rua e o famoso painel luminoso. E para finalizar a noite, vamos dar uma olhada em West End, onde se encontram vários teatros, bares e o famoso bairro chinês. No último dia, vamos conhecer os arredores de Piccadilly Circus e a Trafalgar Square.
onde está instalado um museu de arte, além de outras atrações. E finalizando a viagem, vamos dar um giro no Routemaster, o famoso ônibus símbolo da cidade, até o complexo da Torre de Londres. Então, pessoal, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. E vocês vão gostar mais ainda do próximo vídeo, que vai ser voltado mais para os entusiastas da tração elétrica. Vocês vão conhecer o meticuloso trabalho de restauração de trólebus e bondes e a organização de um museu vivo muito interessante. Então, não percam esse vídeo em breve. Dê o seu like e se inscreva no canal.